Fala galera, como vocês estão? Bom, vamos continuar então a aula aqui. No último vídeo nós fizemos bastante coisa. Foi um vídeo bem longo, né? Então teve cerca de quase uma hora, onde nós trabalhamos aí na parte das cores, né? Da Wandinha, fizemos os detalhes dos olhos, as cores da roupa também, e colocamos algumas luzes. Então a gente colocou aqui uma área light, inserimos aqui uma point light que fez toda a parte de preenchimento aqui de trás. E agora a ideia é a gente fazer o que? Trabalhar com a parte da mãozinha, tá? Então a gente vai fazer essa mãozinha aqui que está no ombro dela, fazer os vitrais, a janela aqui com um material de vidro e também fazer as teias. Tá? Então a gente já está quase chegando no final do curso. Algumas coisas aqui que eu pensei em abordar, eu vou acabar não fazendo para esse treinamento agora, para esse curso agora, vou deixar para um outro curso, que seria a parte de materiais mais detalhados, o material ali simulando uma pele e também a parte de retopologia. Retopologia mais detalhada, tá? Por exemplo, trabalhando com a retopologia do rosto, respeitando ali um formato que desse até para ser utilizado numa animação. Nós vamos fazer uma retopologia da mãozinha, tá? Com um addon gratuito. E esse addon ele é bem bacana, ele dá um resultado bem legal porque ele vai reduzir ali a quantidade de polígonos da mão, tá? E vai nos permitir fazer depois uma armature, né? Um rig bem simples também para movimentar os dedos ali da mão. Então é isso aí para essa aula. Não sei se necessariamente a gente vai dividir em uma ou duas aulas, mas não espero que não seja tão longa quanto o último vídeo. Tá joia? Então vamos lá, pessoal. Aqui é o seguinte, eu desabilitei momentaneamente aqui o Show Overlays só para a gente poder ter uma visão melhor de como que ficou o resultado dela aqui com as luzes. Eu achei que ficou ó, bacana. Ativando aqui, a gente tem uma câmera que eu inseri para fazer um render simples, tá? Inclusive é o render do título, da thumbnail desse vídeo, tá? Aqui também eu criei, aqui também está sendo visualizado, melhor dizendo, as duas luzes que nós utilizamos, né, para fazer aquele efeito de fill light e aquele efeito da luz aqui que dá o brilho nos olhos, tá? E também, como eu disse, aqui a gente tem a câmera que a gente utilizou para fazer esse render mais simples. Porém, o que eu vou fazer? Por hora eu não vou precisar da luz, nem da câmera frontal, nem da point light. E eu acho que também a gente nem vai precisar dessa referência aqui do fundo também. Tá? E aí eu vou inclusive voltar aqui para o Solid Mode e fazer começar a trabalhar aqui com a mãozinha, tá? Se nós olharmos aqui, o que acontece? Essa mão ela está com o clipping, não estava com o clipping ativado, porque nós temos aqui um modificador de mirror nela, né? Então deixa eu só desabilitar aqui momentaneamente para vocês verem. Então a gente tem um mirror que não está aplicado ainda e também não está habilitado o clipping, que basicamente serve ali para colar, né, as duas faces sem que elas ultrapassem uma a outra, tá? Eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma movimentação desse polegar com o clipping. Ó, se eu encostar, ele já cola e aí ele já não fica um resultado tão legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o clipe desativado, tentar trazer um pouco para cá, que acho que é o limite, ó. A partir daqui ele já cola. Então vamos deixar com essa distância mínima, tá? Por quê? Se a gente for dar reduzir o zoom, né? A gente percebe que nem faz diferença. Se a gente olhar aqui para cá, nesses dedos aqui também, indicador, também está com uma distância. Vamos ver aqui, movimentar um pouquinho. Ó, ele já dá uma unificação aqui das malhas. Eu não quero isso, porque isso vai atrapalhar para a gente utilizar essa mão para fazer a mão dela, né? Para fazer a mãozinha. Então vou deixar assim mesmo, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? Vou dar um Shift D para duplicar, tá?
Então criou aqui mãos 001, vou renomear essa mãos para mãozinha. Vou apertar a tecla M e vou criar uma nova collection chamada mãozinha também. Criar, ok, então já está aqui embaixo. Então eu vou momentaneamente esconder a mesh de mãos da collection do corpo. E aqui na nova collection, na mãozinha, eu vou excluir vou remover esse modificador. Por quê? Aqui em Sculpt Mode, quando nós vamos aqui em Symmetry, eu tenho uma opção de Symmetrize, aonde eu posso fazer que, desculpa, aonde eu posso fazer com que a mesh do lado direito seja copiada para o lado esquerdo. Tá? De que forma? Aqui, por padrão, para vocês deve vir assim, ó, menos x to mais x. Ou seja, aqui no eixo x, você pode copiar um item do lado esquerdo para o lado direito. No nosso caso, como na nossa visão a mão está do lado direito, eu vou fazer com que seja copiado então do mais x para o menos x. Então vou clicar aqui em Symmetrize e aí ele já criou então do lado esquerdo, ou seja, do lado direito da personagem. Vou entrar no Edit Mode e aí essa parte aqui, essa mesh do lado direito, né, do nosso lado direito já vai estar selecionada. Eu vou apenas deletar essas faces. Por quê? Eu só quero deixar essa mesh aqui do lado direito da Wandinha, do nosso lado esquerdo, para usar como base, como referência aqui da mãozinha, do ombro dela, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou apertar aqui a tecla G, movimentar e jogar aqui para cima. Vou aqui clicar com o botão direito da caneta, Set Origin to Geometry, tá? E aí fica mais fácil para a gente rotacionar. Vou jogar aqui para o lado. E aí, se nós olharmos, a mãozinha aqui da referência ela é um pouco maior do que a mão dela, né? Então eu vou apertar a tecla S para escalonar. Ficou muito grande, vou diminuir um pouquinho. Jogar aqui um pouco para frente, tá? Legal. E aí agora a gente pode fazer o que? Aqui na parte superior, né, da mão aqui, onde vai vir o pulso, eu vou utilizar a tecla M de máscara. Vou pintar essa parte aqui. Para quê? Para a gente poder puxar o pulso a partir da própria mesh da mão mesmo. Tá, então a tecla M selecionada. Com a tecla A eu vou em Smooth Mask para suavizar um pouco mais, né, essa seleção aqui. Vou Invert Mask. E aí com o Move selecionado eu vou trazer aqui para trás e um pouco para cima, tá? Para quê? Para nós criarmos esse pulso aqui, né, da referência, essa parte aqui da referência, ok? Legal, então agora eu vou com a tecla G e aumento, expando um pouco mais aqui o topo do pulso, tá? Para criar essa curvatura. Legal, dou um leve smooth. Bacana. Vou remover a máscara com a tecla A em Clear Mask e aí eu vou aplicar um Scrape Fill bem aqui na ponta, no topo, né, do pulso, para deixar mais reto, ou seja, para deixar aqui similar à referência, ok? Volto aqui com a tecla G e puxo um pouquinho, G e Smooth. Aqui com Object Mode, vou clicar na tecla G, X para movimentar no eixo X, tá? E aqui vou rotacionar com a tecla R. Voltando aqui para Sculpt Mode, eu vou fazer o seguinte, eu vou novamente com o box Lasso Mask, vou selecionar esse trecho aqui, Smooth, vou criar um Smooth aqui, inverter,
e mais um pouco de Smooth com a tecla A. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o Move e a tecla Shift e o botão direito da tablet, bem aqui, tá? Só que aí na verdade eu vou selecionar o Rotate. Para quê? Para colocar o cursor bem nesse trecho, bem nesse local aqui onde eu selecionei. E vou rotacionar um pouquinho mais. Volto aqui para Transform, tá? Já está no meu Quick Favorites, tá? Olha, ele ficou um pouquinho bagunçado aqui, por quê? Porque ele não chegou a selecionar tudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos isolar somente a mão, voltar aqui para Sculpt Mode, Lasso Mask e selecionar esse trecho aqui também, tá? E aí vamos lá em Smooth Mask, inverte, Smooth Mask, ok? Eu achei que ficou legal. Vamos lá de novo com o Rotate, porém seleciono o Shift e aperto a tecla com a tecla direita da caneta no local onde eu quero rotacionar. Perfeito. Então acho que foi legal agora, já ficou mais parecido com a referência, tá? E aí a gente pode vir aqui com o brush de Smooth e criar um leve smooth aqui nesse trecho, tá? E aí só lembrando, né, pessoal, a gente está trabalhando com uma malha mais densa, tá? Porém, a gente vai fazer o processo de retopologia dessa malha para que nós possamos depois movimentar, né, os dedos utilizando um rig básico aqui, uma armature bem simples, tá? E aí uma coisa que eu percebi aqui, que é o seguinte, se nós formos em Wireframe, a gente vai notar que os polígonos estão bem esticados, tá vendo? Eles não estão uniformes, comparado com a parte aqui de baixo. Isso aqui ocorre porque, muito provavelmente, ele não está com a escala aplicada, tá? O objeto não está com a escala aplicada. Então vamos fazer o seguinte, em Object Mode, Ctrl A, Scale. E aí, voltando lá para Sculpt Mode, eu vou aplicar um Ctrl R para aplicar o Remesh. Então, já fiz o Remesh. Se formos olhar agora, agora sim ele deixou uniforme os polígonos desse objeto aqui da mãozinha, tá? Vou remover aqui. E aí até aqui, não sei se vocês conseguem ver no vídeo, tem aqui os polígonos, né? O que resultou dos polígonos esticados depois do remesh. Então é importante passar um smooth aqui para deixar isso mais suave, tá? E agora a gente vai fazer o que então? Vamos começar a trabalhar em bastante detalhes da mãozinha, para que a gente possa depois aplicar esses detalhes ou replicar esses detalhes na mesh de low poly, tá? Então, como a gente está aqui com high poly ainda, a gente vai fazer todos os detalhes necessários ali, né? Similar à referência, para depois, quando nós tivermos aqui a mesh de low poly, todos esses detalhes sejam replicados, né, na nossa malha mais leve, por assim dizer, tá? Aqui eu vou aplicar um Clay Strips para fazer os nervos aqui da mão, tá? Talvez a gente possa fazer com o Draw. E aplicar um Smooth aqui no final, né? Com o Ctrl pressionado para fazer uma cavidade. Aqui também desse lado. E na parte central. Com a tecla G, vou puxar um pouco para o lado aqui só para alinhar um pouco. E é isso, tá?
Não está um resultado tão legal, mas como essa parte aqui não vai aparecer necessariamente no render, como dizem, né, se não vai aparecer no render não precisa de muitos detalhes, eu acho que está de bom tamanho, ok? Agora, o que a gente precisa fazer aqui? As cicatrizes. Aí isso aqui sim, a gente vai precisar de mais detalhes, porque vai aparecer no render. Então aqui com o Crazy Sharp, eu vou fazer um risco aqui da cicatriz, um risco normal, tá? Afundando aqui, né? Agora com a tecla Ctrl eu puxo para fora, desse lado também, para dar um efeito aqui realmente de cicatriz, né? Perfurando a pele. Então aqui, pessoal, a gente pode criar esse efeito aqui de realmente de um corte mais profundo, tá? E vir aqui com o pinch, a tecla P, e aproximar mais esse corte, ok? No final aqui na extremidade dá um leve smooth, acho que foi muito ainda. Legal. E agora então a gente pode fazer o que? Com o Shift A, inserir uma curva, tá? De path, e a gente pode rotacionar no eixo X, escalonar, trazer aqui mais para frente e trazer aqui mais para trás. E escalonar um pouquinho mais também, tá? E aí se nós notarmos aqui, pessoal, o que acontece? A gente estava com o Snap ativado. Se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui mesmo, né? Com esse imazinho aqui com a opção Face, e aí movimentar para que ele fique bem próximo à face da mãozinha, tá? Se caso vocês não quiserem habilitar, aí é só realmente fazer a movimentação e aproximar com a tecla G, ok? Agora, indo lá em Data, né, no Object Data Properties, a gente pode inserir aqui em Geometry, em Depth, uma espessura para essa linha, tá? Uma coisa bem fininha aqui, nada muito grande, tá? Somente para poder ter essa impressão aqui de linha mesmo, tá bom? Legal. Aí aqui na ponta, nas extremidades, com a opção de item, a gente pode então reduzir, tá? Podemos até zerar de um lado e zerar do outro em radius, tá? E aí ele cria essa sensação aqui de linha. Se vocês quiserem, vocês podem deixar um pouquinho mais espesso, tá? E aí eu vou fazer o que? Eu vou em Move, Local, trazer um pouquinho mais para dentro, aqui um pouquinho mais para fora, como se tivesse realmente a costura entrando na pele, né? Então o que nós podemos fazer agora? A gente pode duplicar essa linha, só que antes eu vou retornar para as propriedades da curva e vou aumentar um pouco mais a espessura dessa linha, tá? E aí eu vou vir então com a tecla com a tecla de atalho Shift D para fazer algumas cópias, né, dessa linha, tá? Opa, vou aqui em Transform, jogar um pouquinho mais para trás. Aí aqui ele já está atrapalhando um pouco, porque eu estou com o Snap ativado, tá? Então eu vou só trazer um pouquinho mais para cá assim, Shift D. Esse aqui a gente pode trazer um pouquinho mais para cá. E aí fazer uma leve rotação, Shift D. Ó, aqui você vê que ele já... Não, ele tá dentro da pele ainda. Imaginei que já tivesse saído aqui. Aqui eu vou em Edit Mode, jogo um pouco mais para lá.
Se nós olharmos lá a referência, ela tem 4 cortes, 4 linhas, né? Só que elas estão um pouco mais espaçadas. Então, o que a gente pode fazer aqui? Com a tecla G, trazer um pouquinho mais para cá, reduzir um pouquinho essa outra aqui, trazer um pouquinho mais para cá e reduzir um pouquinho também, bem pouco. Só que aí jogar assim. E aí fazendo essa brincadeira aqui, e aí façam de acordo com o que vocês acharem mais interessante, tá? Você vê que é uma coisa que não tem uma regra exata. Basicamente aqui é feeling, sentir o que vocês acham que é mais interessante, tá bom? Acho que vale a pena aqui, mesmo que na referência tá com 4, jogar uma mais aqui. Trazer um pouquinho mais para cima assim. E essa talvez um pouco mais para o lado. Ah, que bacana. Ficou bem legal. Agora em Sculpt Mode eu acho que vale a gente dar um Smooth aqui para diminuir um pouco mais. E aqui trazer um pouca coisa para cá. Perfeito. Achei que ficou bem legal, tá? Como são vários objetos, vamos fazer o seguinte: eu vou selecioná-los, então vou dar um Ctrl J e aí deixar numa única mesh, né? Numa única malha, num único objeto, melhor dizendo, tá? Só que aí eu vou alterar esse objeto aqui para mãozinha, tá? Então eu tenho aqui o objeto da mãozinha e a curva. Não vou converter em mesh ainda, tá? Porque eu quero trabalhar um pouco mais na mão antes de fazer essa conversão, tá? Vou lá então em Crazy Sharp, vou criar mais um risco aqui, pode fazer mais curvado assim. E aí com o Ctrl pressionado eu puxo para fora, né, esse corte assim para dar essa sensação realmente de um corte mais profundo, né? Smooth aqui, com a tecla P, com Pinch eu venho aqui aproximo mais. E com a tecla G faço uma leve movimentação só para deixar mais fluido aqui o corte. E aí eu venho então nesse objeto, Shift D, trago para cá e aqui eu faço os ajustes necessários. Rotaciono, trago um pouco mais para baixo, rotaciono aqui no eixo X também, um pouco mais para baixo, e aí vamos fazendo os ajustes, tá? Esse aqui eu jogo mais para dentro da pele, esse para fora, esse também, esse um pouquinho mais, esse aqui a gente vai precisar fazer quase todos eles. Esse aqui a gente pode trazer um pouquinho para dentro da pele, esse também a gente já puxa um pouco mais. E assim vai indo, né? Fazendo esses ajustes para que fique de acordo com o que vocês pretendem aí, tá? Tá próximo da referência, porém, né, como eu já sempre digo aí, não precisa ser exatamente igual, porque não é o objetivo aqui desse trabalho, né? A gente tem uma certa liberdade artística aí para fazer alguns ajustes, né? Ó, aqui ficou bacana, então esse corte. Se vocês quiserem fazer alguma alteração, né, podem apertar a tecla L. Vamos supor que vocês queiram rotacionar somente essa linha aqui. Então seleciono uma vértice, tecla L, tá? E aí vocês passam a movimentar somente essa daqui, tá? Escalonar um pouquinho mais. Então vamos para essa aqui, rotacionar assim. Pode trazer um pouquinho mais para dentro da pele, essa também. E é isso, tá? Aqui essa aqui acho que ficou muito fora. Vamos selecionar só essa aqui com a tecla L, trazer mais para cá e para fora também.
Aí essa aqui já ficou muito próximo, né, uma da outra. Então tecla L de novo, traz para cá. Ó, a gente está fazendo de novo os ajustes, né? Essa aqui saiu, a gente pode trazer para próximo da pele. Aqui também. Ó, que bacana, resultado bem legal, tá? Aí a gente também, se vocês quiserem, podem fazer mais alguns outros cortes na mão, tá? Para simular essa costura, tá? Eu acho que tá bom. Agora eu volto lá para Sculpt Mode e aí a gente pode fazer alguns pequenos riscos, né, incisões aqui né, na mão, para dar uma sensação aqui realmente dos dedos, tá? Nada muito detalhado, somente para dar essa sensação. Então estou usando aqui o Crazy Sharp. Aqui vou puxar um pouco mais com o Grab. Ok. E aí, obviamente, Ctrl S para salvar. O que nós temos mais aqui na mãozinha, que é bem característico? As unhas. Então aqui também acho que é legal a gente usar aqui o Crazy Sharp para fazer esse detalhe também. Nada muito forte, tá? Acho que aqui tá bom. E aí puxar um pouquinho com o G. Pode puxar um pouco mais isso aqui. E aí assim, né? Aqui, pessoal, o que acontece? A mãozinha, aqui na nossa referência, ela tá bem caricata, né? Você vê que os dedos dela estão bem distorcidos, né? Não tem uma proximidade com uma anatomia. O desenho, a referência por si só já é bem cartunesca. A nossa modelagem também é. E a mãozinha é mais ainda, né? Então, a gente não precisa se preocupar tanto com uma anatomia exata, tá? Porque os dedos ali, se vocês notarem, estão bem distorcidos, né? E eu acho que pra gente aqui tá o suficiente, tá bem legal isso. Bom, agora o que a gente pode fazer aqui então? A gente pode trabalhar, deixa eu só trazer um pouquinho mais para frente, porque ela está encostando ali no ombro, tá? Agora a gente pode trabalhar na parte da unha. E aí existem, como eu falei, como eu sempre digo, né, várias formas e meios de realizarmos isso. O que eu vou fazer aqui? Eu poderia criar uma unha com base aqui numa máscara, por exemplo, e fazer isso aqui, mais ou menos. Tá? Acho que isso aqui, mais ou menos isso. E aí vir na opção Mask Extract. Tá? E aqui a gente puxar a unha. Tá? E obviamente no Sculpt Mode realizar alguns ajustes. Deixa eu só aplicar isso aqui. Ó, só que aí está muito forte a potência aqui do Smooth. Vou reduzir aqui para 0.3 mais ou menos. Tá? Essa é uma forma de realizarmos, tá bom? Caso vocês queiram, vocês podem fazer assim, tá? E aí vir aqui com Smooth e vir ajustando. Perfeito? É interessante também, é legal fazer desse modo, tá? Porém, talvez dê um pouco mais de trabalho por conta dos ajustes posteriores, né? Porque o Smooth não, né? O Mask ele acaba
deixando as bordas aqui muito irregulares. Essa é uma das formas. Um outro meio que nós poderíamos fazer é com Shift A, Mesh, Plane, rotacionar no eixo X em 90 graus, tá? Então R para rotacionar, X e no eixo X e apertar e digitar o número 90, né, para ele rotacionar no 90 graus. Rotacionar aqui também com a tecla R e trazer aqui para frente do dedo dela, tá? Do dedo da mãozinha, né, melhor dizendo. E aqui também. E aí a gente pode vir então com a tecla R, criar aqui duas edges, tá? Trazer um pouquinho mais para cá, selecionar essa do topo, reduzir, e essa trazer um pouquinho mais para cá, tá? Se vocês quiserem aumentar aí, enfim, fica de acordo com o que vocês acharem melhor. Perfeito? Aí aqui eu posso então também apertar a tecla Ctrl R, né? A tecla de atalho Ctrl R para criar uma curvatura nessas duas edges aqui. E aí eu posso adicionar um modificador de Solidify também, tá? Ou para cima ou para baixo, fica ao critério de vocês. Acho que 0.16 milímetros aqui está de bom tamanho, tá? E Edit Mode aqui puxar só um pouquinho, essa parte aqui jogar um pouco para trás. Então puxar só um pouco mais aqui, retornar para Object Mode e jogar um pouco mais para trás aqui, ok? Bom, aí a gente já tem então essa primeira unha, é um outro processo, né, de criação da unha, diferente do que nós havíamos feito aqui. E aí a gente também pode incluir um modificador de ou Multi Resolution ou Subdivision Surface. Deixa eu só vê-lo aqui embaixo. Acho que com 3 tá bom. Botão direito, Shade Smooth, tá? E aí se vocês quiserem pode até aumentar um pouco mais, tá? Ó, aqui o que eu acho que o Solidify acho que pode ser até um pouco maior agora com o modificador, né, de Multi Resolution, ou melhor, modificador de Subdivision Surface, e aqui puxar um pouco mais, tá? É uma forma, eu acho também bem legal, e aí fica o critério de vocês, tá? Se vocês querem utilizar esse modo aqui que eu fiz, ou este modo, perfeito, e aí vocês decidam. Bom, aí agora o que a gente pode fazer? Eu vou só aumentar um pouco mais aqui essa unha. Vamos só dividir um pouquinho aqui e dar uma olhada lá na referência. Aqui. Se a gente analisar, a unha ela tá bem esticada, né? Então ela tá bem comprida. Então o que a gente pode fazer aqui? Puxar até um pouquinho mais também, tá? E aí vocês podem aqui nas edges, nas vértices aqui de baixo, trazer um pouquinho mais para frente. Estiquei um pouquinho mais. Legal. Então essas duas são as duas formas, os dois métodos que vocês podem fazer. Qual que é a diferença, né? Se nós olharmos aqui no wireframe, a gente tem uma malha muito mais organizada deste modo, e aqui uma malha um pouco mais densa, que também será feito o processo de retopologia englobando, né, essa malha aqui, caso vocês queiram utilizar essa opção, e aí podem organizar um pouco mais. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa opção mesmo aqui, tá? E aí olhando aqui a mão de frente, eu só vou realizar uma leve modificação aqui no lado do dedo, né? Só para deixar um pouquinho mais redondo. E agora eu posso então, aqui, deixa eu só limpar essa máscara, Shift D, tá? Para duplicar.
e trazer aqui um pouquinho mais para frente. Vamos deixar o dedo assim, rotacionar um pouco. Ok? E aí pode ser necessário fazer alguns ajustes. Vamos ver aqui de longe. Não, tem que ser mais para cá ainda. Pouca coisa. Aí aqui a gente pode pegar essas duas vértices e trazer um pouquinho mais para baixo e para trás, para criar essa curvatura aqui da pele, né, dessa parte superior. Shift D, joga para cá, Shift D. Então, Quick Favorite, Transform, acionar aqui, aqui também, e trazer aqui um pouco mais para trás. Tá? E aí fazendo os ajustes necessários aí que vocês precisem para deixar adequado aí a modelagem dos dedos aí da mão, tá bom? Aí aqui eu acho que a gente vai ter que trazer mais para cá e rotacionar assim. Edit Mode, trazer um pouquinho mais para frente. Acho que só esse aqui também. Opa, deixa eu ir para Edit Mode. Um pouquinho mais para dentro e para baixo. Acho que está afastado esse aí. Ah, não, na verdade está afastado. Então deixa eu só voltar aqui para Transform. Jogar aqui para trás. Esse aqui é um pouquinho menor, né? Essa unha, em comparação ao outro dedo. Acionar um pouquinho mais e aí trazer um pouco mais para frente. É só reduzindo esse aqui também, né? O dedo mindinho aqui um pouquinho menor, com S para escalonar. Aqui acabou passando muito. Perfeito. E aqui a gente vai dar um Shift D, trazer para cá. Opa. Puxar aqui para cima. Rotacionar. Fazendo aqui tudo com Transform, tá? Porém, se vocês quiserem, vocês podem também utilizar as teclas de atalho também. Perfeito? Aqui o dedão é um pouquinho maior. Estou rotacionando, tá? Com o Shift apertado para ter um controle maior. Edit Mode traz um pouquinho mais para cá. Deste lado também. Só um pouquinho mais para baixo tudo. Legal. Então temos aqui os dedos da mão feito, as unhas também, tá? Vou salvar. Então o que eu vou fazer agora? Vou selecionar todos os objetos da mão. E vou movê-lo para a collection de mãozinha aqui com a tecla M. Ok? Então todos estão aqui. Uma outra coisa que eu vou fazer é o seguinte: vou selecionar todas as unhas, dar um Ctrl J, dar um nome aqui de unhas, tá? Aqui esse objeto ele ainda é uma curva. Eu não converti ainda para mesh, então eu vou clicar em cima dele com o botão direito da caneta, convert to
Mesh. Então converteu aqui para Mesh. E aqui esse também ainda é uma curva, né? Se olharmos aqui ainda é uma curva. Então eu vou clicar em Convert to Mesh também, ok? E além disso, uma outra coisa que eu quero fazer é o que? Depois eu vou unificar essas costuras, a mão e as unhas, tá? Numa única mesh. Porém, antes disso, eu vou fazer um processo de retopologia na mãozinha, ok? E para fazer o processo de retopologia, a gente tem algumas formas de executar. A primeira forma é o processo de retopologia manual. Eu não vou fazer toda a mãozinha nesse processo, porém eu vou explicar aqui, detalhar alguns pontos, e aí, caso vocês queiram, vocês possam fazer dessa forma, tá? E aí para isso a gente pode fazer o seguinte, e eu vou isolar então aqui a mãozinha selecionando o objeto e apertando ponto e vírgula, vou colocar aqui na visão frontal, Shift A, Mesh, Plane, vou rotacionar no eixo X em 90 graus e vou trazer aqui para frente da mão, tá? Depois eu vou em Materials, vou criar um novo material, vou em Object Properties, em Viewport Display in Front, vou alterar aqui a cor, vou colocar aqui um verde claro, vou alterar aqui para uma Object Color para Object, para ficar mais fácil da gente visualizar. Aqui em Snap eu vou colocar a opção Face Project e também eu vou criar um modificador de Deform Shrink Wrap. Em Wrap Method vou colocar Project. Aqui eu vou deixar Negative e Positive e o Target, o foco, vai ser a própria mãozinha. Então aqui, se vocês notarem, ela já está à frente. E aqui eu posso reduzir um pouco e rotacionar esse objeto aqui, que vai ser então a base da minha retopologia. E aí em Edit Mode, só um detalhe, quando eu entro em Edit Mode, eu vou habilitar aqui a opção On Cage, para ficar mais fácil de visualizar, ok? Então aqui eu posso começar a fazer uma extrusão e movimentando as faces para criar aqui o contorno da mão. Esse processo então é um processo manual de retopologia, tá? Como a gente está na mãozinha, nós não temos uma simetria, então eu acabei não colocando também o modificador de mirror. Porém, vocês podem colocá-lo, tá? Caso estejam fazendo um processo de retopologia onde os dois lados são iguais, tá? Aqui então eu vou selecionar as duas vértices, essa também, e apertar a tecla F para fechar. Apertando a tecla 2, nós vamos aqui então para o modo de Edge, um duplo clique nela, eu vou desabilitar por hora o Snap e vou dar um Extrude aqui, mais um aqui e mais um aqui. Aqui ficou um pouco bagunçado, então eu vou com a tecla G, movimento, e ajeito um pouco. E aqui eu venho então fazendo os ajustes necessários para ele ficar de acordo com o target, que é a própria mãozinha. Então esse é o processo de retopologia manual. Obviamente é o mais trabalhoso deles, porém, em alguns casos, é o mais útil e o mais, vamos dizer assim, correto a ser utilizado, porque dependendo do tipo de retopologia ou dependendo da parte do personagem que vocês estão fazendo a retopologia, necessita um melhor ajuste, porque a retopologia automática, muitas vezes, ela não consegue trazer um resultado que você espera. Por exemplo, fazendo uma retopologia em torno dos olhos, uma retopologia em torno da boca e assim por diante, tá? Volto aqui para a opção 2, das edges, e dou um extrude também.
tá? E aqui eu posso fazendo isso até completar toda a mão todo o contorno da mão, né? Aqui eu posso dar um extrude também. Aqui em face, aqui na opção 2, eu dou mais um extrude e eu vou fazendo esses ajustes, tá? Em alguns momentos parece que ele fica um pouco confuso, mas é por conta do snap, ou melhor, por conta do shrink wrap. E aí ele acaba, em alguns momentos aqui, aparentemente ele acaba se perdendo, tá? Mas aí vocês vão precisar ter paciência e ir fazendo esses ajustes aqui que eu estou fazendo. Caso ele acabe ficando muito confuso, assim, você não consiga colocar na posição que você realmente necessita, na posição que você quer, você pode apertar a tecla Ctrl e ir ajustando. Por exemplo, aqui eu vou apertar a tecla G, Ctrl, trazer um pouquinho mais para cima. G, Ctrl, mesma coisa aqui, e aí eu consigo ter um controle maior, tá? E eu venho com a tecla de atalho Ctrl R e crio mais um looping aqui, perfeito? E aqui, a partir disso, eu posso então ir fazendo todos esses ajustes. Volto aqui com a tecla com o número 2, extrude, extrude. E aqui, se vocês notarem, ficou bem difícil para visualizar exatamente qual das faces nós estamos trabalhando, né? Porque se eu rotacionar aqui, eu me perco totalmente. Eu não sei se a face de trás é a da frente e vice-versa. E aí, para isso, vocês podem fazer o quê? Aqui em Mesh Edit Mode, vocês podem vir na opção Shading, Retopology, e aí você consegue ter uma visão melhor em relação ao outro modo, né, que estava, onde estava bem confuso ali para visualizar. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou trazer essas duas edges para cá, ou melhor, essas três vértices para cá, e aqui então vou fazer uma ligação entre essa e depois com essa aqui, selecionando essa e a tecla F. Ok? Então a gente tem já uma parte do dedo pronta. Então, apertando a tecla 2 para entrar no Edge Mode, eu aperto, dou um duplo clique aqui nessa Edge e vou fazendo um extrude. Extrude, extrude. Aqui ficou um pouco ruim, aqui eu vou ter que provavelmente mexer um pouco. Aqui embaixo, ó. Volto ali para a opção 1 das vértices e vou fazendo os ajustes. Você vê, é bem chatinho, bem trabalhoso. Eu costumo dizer que a retopologia ali é o que separa os homens dos meninos, né? Porque aqui realmente é um teste de paciência. Apesar de que algumas pessoas gostam, né? Eu particularmente eu acho bem maçante, porque não é um trabalho, vamos dizer assim, artístico, né? Até é, mas ele é mais técnico do que artístico. Então ele acaba sendo bem maçante, mas é algo que faz parte do processo. A gente não tem muito como fugir. Então aqui coloquei mais alguns extrudes com a tecla E, né? E aqui, bom, eu vou fechar essa ponta do dedo aqui, tá? Porém, se eu apertar a tecla F, ele vai fechar, ok? Só que o que nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices que nos geram um n-gon, que aí é uma face com mais de 4 lados. E isso aqui, para efeito de retopologia, efeito de animação e para a modelagem como um todo, é bem ruim. Então o ideal é que nós possamos fechar esse buraco, porém sem criar um n-gon. Então para isso, como nós havíamos contado aqui, a gente tem 7 lados, o ideal é que a gente crie mais um loop para criar 8 lados e venhamos fechando aqui com a opção com a tecla F. Então eu vou selecionar aqui essas duas vértices, vou apertar a tecla F, F e F. E aí aqui a gente tem então 4 lados, 4 vértices, aqui a mesma coisa e aqui também.
Legal? Então a gente tem aqui a parte do dedão pronto e aí a gente pode fazendo alguns ajustes na malha para criar uma distância correta, né, entre as faces e depois continuar então fazendo a retopologia da mão, ok? Bem interessante, porém bem trabalhoso. E eu acho que pelo menos para a mão não é a forma mais interessante da gente trabalhar. Por quê? A gente não necessita muitos detalhes na mãozinha aqui. Por quê? Primeiro, porque não é, por exemplo, como eu havia citado, uma face que preciso ter os loops perfeitos, tanto na parte do rosto, quanto na parte dos olhos, nariz e boca. Aqui eu preciso de uma retopologia que eu consiga depois aplicar um shrink wrap para aplicar, né, esses cortes aqui que eu havia feito, esses detalhes do dedo e também uma malha mais leve para poder fazer a parte da movimentação usando o Armature, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Que aí é uma espécie de rig, né? Os bones do Blender, que possibilita aqui fazer a movimentação dos dedos, ok? Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou deletar essa malha que havíamos feito e aí eu vou utilizar vou passar na verdade mais duas formas de retopologia que vocês podem utilizar. Então, a primeira é utilizando esse processo manual de retopologia que eu mostrei até agora. Uma outra forma é utilizando um add-on. E esse add-on é chamado de Key Remeshify. É um add-on gratuito. Vou colocar o link dele aí na descrição do vídeo e aí vocês podem utilizar para tentar fazer essa retopologia de forma automática. Para fazer o processo de retopologia então com esse addon ele é bem simples, tá? Uma vez o addon já instalado, vocês vão perceber que ele tem algumas parametrizações que eu não vou alterar. Na verdade, aqui eu já havia feito um teste e o ângulo padrão ele vem como 35 aí para vocês. Quando for um objeto simétrico, vocês podem utilizar essa opção aqui de simetria no eixo X, Y ou Z. E a densidade eu vou colocar aqui como 1, que provavelmente é o padrão aí quando vocês instalarem esse addon. Aqui funciona o seguinte, quanto maior esse número, menos faces são geradas, tá, na retopologia. Quanto menor esse número, mais faces são criadas na retopologia. Por padrão, então, eu vou deixar o 1 mesmo e vou clicar aqui para fazer o remesh. Então ele demorou aqui cerca de uns 20 segundos e aí ele tem então aqui a retopologia feita. A quantidade de faces é muito maior do que, por exemplo, o que nós temos lá na retopologia manual, porque eu deixei aqui a densidade como 1 mesmo. Caso vocês queiram ter uma quantidade de faces menor para retopologia, como eu disse, vocês podem vir aqui e aumentar essa quantidade aqui, a densidade. Tá? E se vocês olharem, a qualidade da retopologia não é das melhores. Na verdade, é até boa, porém, quando você tem alguns cortes, como por exemplo nós temos aqui na malha, na mesh original, que foi o corte da cicatriz, ele meio que se perde aqui, ele cria essas faces aqui, uma sobreposta a outras, né? Aqui ele já fez mais certinho, e aí vocês poderiam vir aqui em Sculpt Mode, na opção de Smooth, e tentar relaxar um pouco mais essa malha, tá? E aí ele consegue, você vê, deixar um pouco mais suavizada, mas mesmo assim ele cria essa confusão aqui de faces, e isso não é interessante, tá? Então esse é um método de retopologia utilizando um addon gratuito chamado Key Remeshify. Quando a retopologia é feita, logo após vocês clicarem aí em Remesh, ele cria uma nova mesh aqui, um novo objeto, e aí vocês podem movê-lo lá para collection da mãozinha. Caso vocês não gostem desse resultado, eu particularmente eu não gosto muito, eu passo a utilizar um outro addon. Esse outro addon ele é muito bom, porém ele é pago. Esse addon ele chama-se Quad Remesher
e ele está aqui instalado aqui na versão 1.2. Salvo engano, ele está numa versão um pouco mais recente. Então esse addon ele é muito bom para esse processo que nós estamos fazendo aqui de retopologia. Porém, como eu disse, ele é um addon pago. Eu acho que ele está bem carinho, aí cerca de 50 ou 60 dólares. Porém, ele ainda concede 30 dias gratuitos, tá, para vocês utilizarem. Ou se vocês quiserem, como eu não recomendo, mas tentar localizá-lo aí por outros meios. Tá? Eu não vou fazer a utilização, não vou usar essa mãozinha aqui, essa retopologia, por conta dessa quantidade de faces aqui bagunçada que ele cria. E eu vou fazer então o processo de retopologia utilizando esse addon que eu citei. Então eu vou deletar, vou habilitar a mãozinha que está com o High Poly aqui, né, todos os detalhes, e vou utilizar então esse Quad Remesher 1.2, na versão 1.2. De que forma? Aqui a quantidade de faces, ele vem por padrão 5.000 ou 6.000, se eu não me engano, porém eu acho que é uma quantidade muito grande, então eu vou utilizar aqui apenas 3.000 mesmo. Todos os outros itens eu vou deixar por padrão como está. Tá? Não é um objeto simétrico, como eu falei, então não há necessidade de habilitar aqui a simetria. Então vamos lá, eu vou clicar aqui para fazer o remesh, vamos aguardar aqui o resultado. Diferente do outro addon, ele traz uma contagem aqui do progresso de retopologia. Então é bem interessante para vocês acompanharem, tá? Então 75% e aqui ele terminou. Então foi bem rápido. Se eu for aqui em Wireframe, e olha só como ele cria alguns loops muito mais interessantes do que feito no outro addon, no KeyRemeshify. E aí isso aqui, cara, é fantástico, é muito bom a qualidade da retopologia que ele faz. Pra gente, ainda assim, é uma quantidade muito grande, porém eu vou deixar dessa forma, tá? Porque quando eu aplicar o Shrink Wrap em cima desse objeto aqui, para poder pegar todos os detalhes da malha aqui do objeto de High Poly, tendo uma quantidade um pouco maior de polígonos, faz com que esse Shrink Wrap seja muito melhor executado. Mas olha, é muito interessante aqui todo o trabalho de looping que ele faz, ok? Então esse aqui é o terceiro meio, a terceira forma de retopologia. Então vamos lá. Primeira forma, através do processo manual, como eu mostrei, de criando face por face, utilizando ali o Shrink Wrap e mais a opção de Face Project. A segunda forma é através de um addon gratuito chamado KeyRemeshify, que é esse aqui, vai estar no link na descrição, caso vocês queiram utilizar. E aí só um adendo, tá? Ele é muito bom, porém ele cria uma malha às vezes confusa. Então até para um objeto simétrico, talvez ele seja mais interessante. Como a gente não está com um objeto simétrico aqui, eu passo a utilizar então o Quad Remesher, que é um addon pago, porém ele concede lá 30 dias gratuitos caso vocês queiram utilizar. Então por hora eu vou fazer a utilização mesmo dessa retopologia aqui que eu fiz. Ele cria, né, também uma nova malha, um novo objeto com o nome de retopo underline mãozinha, e a partir daqui então a gente já pode fazer um processo de armature ou um rig bem básico para movimentar, né, os dedos e deixar similar aqui a nossa referência, ok? Como o vídeo já está muito longo, novamente eu não consegui deixar um vídeo menor, né? Ele está com quase 1 hora ou talvez esteja já com 1 hora. Então, como ele já está com um tamanho muito grande, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo a gente então retoma fazendo esse processo de armature, criando os bones para fazer a movimentação aqui dos dedos e posteriormente fazer aqui o vitral, a janela, com os materiais de vidro e tudo mais. Então, até o próximo vídeo, pessoal.